Quem temer ao Senhor tem tudo. Temor do Senhor é o princípio de todas as coisas e da sabedoria. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a pastora Selma. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. E Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de algo que acontece, é algo natural que acontece com o ser humano. Talvez mais com uns do que com outros, depende, vai variar de pessoa para pessoa. Mas precisamos entender que é um efeito fisiológico que geralmente ocorre quando nosso estado emocional ele pode estar um pouco abalado. Abalado no sentido de que pode ser uma saudade, uma tristeza, uma raiva, uma mágoa, uma dor, uma depressão, uma alegria. A questão é a seguinte: vamos ficar nesse estado ou vamos buscar a resposta em Deus? E que estado é esse? É o choro. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Deus fala sobre o choro. Deus se preocupa com o nosso choro. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito disso. A palavra de Deus vai trazer isto para nós. Vamos entender. Salmo 134. Se você tiver a oportunidade de abrir a palavra de Deus aí na sua casa, caso contrário, você pode estar seguindo pela tela. A partir do 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Pendurávamos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como é difícil nós louvarmos e cantarmos quando nós estamos tristes, em terra estranha, passando por uma dificuldade. E isto é comum nos dias de hoje. As dificuldades e as crises que a humanidade está passando. Pode ser na saúde, pode ser na economia, pode ser familiar. Não importa em qual seja. Quando o choro vem, quando a tristeza vem, como é difícil entoar cântico de louvores ao Senhor. Mas o Senhor, Ele tem a resposta. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar prostrados? Nós vamos ficar chorando todo o tempo? Aqui no texto, nós vemos que o povo de Israel, eles eram cativos na Babilônia. E eles lembravam de Sião. E o povo da Babilônia pediam para que eles alegrassem a eles. Eles eram cativos, como é que eles poderiam cantar para alegrar a outros? Eles lembravam de Sião com alegria, da sua casa com alegria. Como é bom nós voltarmos para a nossa casa. Como é excelente. Esse povo estava aprisionado. E queriam que eles cantassem. Que situação difícil, hein? Que situação difícil quando nós estamos chorando para que nós possamos levantar as nossas cabeças. Muitos não conseguem. E isso pode levar a uma tristeza tão profunda que traz enfermidades na alma e no corpo. Por isso nós precisamos sempre buscar na palavra, na sabedoria da palavra de Deus, a resposta para todas as situações. E nós vamos estar entendendo isso em 2 pontos. Primeiro, o choro, ele tem um tempo determinado. Quando nós vemos lá nos Salmos 30, versículo 5, a parte B, diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu ouvia, no começo da minha conversão, quando eu ouvia esse versículo, eu achava que eu ia chorar na noite e no dia seguinte eu já estava alegre. Mas eu tive um tempo muito difícil de muito choro, para depois eu desfrutar da alegria plena do Senhor. Então, quando a palavra traduz aqui, diz que é um tempo de choro. Esta noite representa um tempo
tempo de choro. E nesse tempo de choro é um tempo de aprendizado. É um tempo na qual o Senhor vai nos lapidando. E a alegria com certeza virá. Mas nós devemos permitir que o Senhor possa nos lapidar. Que o Senhor possa nos tratar. Para que esse tempo de choro acabe e venha a alegria. E aí nós vemos aqui, voltando um pouquinho aqui para o povo hebreu, que o coração do povo hebreu estava tomado de tristeza. Eles estavam muito abatidos. E eles estavam à margem do rio Babilônia. E lá, eles se assentavam e choravam amargamente, por estarem naquele lugar e com saudade de casa. Chorar em um tempo de crise é legítimo. Chorar num tempo de dor, isso é comum para todo ser humano. É necessário chorar, é necessário extravasar. O choro é importante. Segurar o choro, isso não faz bem. Nós precisamos chorar, precisamos colocar para fora. Isso é legítimo, que ele vai extravasar a ansiedade da nossa alma, toda a dor da nossa alma. Mas o choro, quando ele se prolonga, ele tem um efeito contrário e um efeito danoso a nós. Ele vai trazer angústia, desesperança, incertezas, inseguranças e mais ainda, vai nos levar à incredulidade. Nós vamos pensar que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Mas para tudo, existe uma saída no Senhor. Absolutamente tudo. Isso nós precisamos tomar posse e entender. Então o choro, ele tem um começo, mas ele também tem um fim. O seu choro está chegando ao fim. O Senhor tem preparado um tempo de alegria. Então tome posse. O choro está chegando ao fim. Precisamos entender que existe um momento de choro. E eu amo essa palavra, eu amo Eclesiastes. Tempo para tudo. Eu era pequena e na mesa de casa o meu pai, ele falava sobre tempo para todas as coisas. Eu não entendia. Depois que eu me converti, que eu fui conhecer a Bíblia, que eu fui compreender quando meu pai falava, olha, há tempo de trabalhar, há tempo de brincar. E na mesa, a gente brincando, ele falava assim, agora é tempo de comer, não é tempo de brincar. E aqui diz, tempo de chorar e tempo de rir. Deus preparou tudo. Mas a pergunta que o povo fazia, o povo hebreu ali junto ao rio da Babilônia é, como vamos entoar um cântico em terra estranha? Como nós vamos louvar ao Senhor neste tempo tão difícil? Como? Aí está a pergunta. Como é que nós temos olhado para toda essa situação? Com quais olhos? Os olhos da incredulidade? Os olhos e os ouvidos daquilo que nós estamos vendo e daquilo que nós estamos ouvindo o tempo todo, e a nossa alma, o nosso corpo é simplesmente chicoteado com tantas notícias que vai trazendo tristeza e choro, ou nós estamos olhando para tudo isso com um olhar de aprendizado, de fé, de olhar que a circunstância, ela já mudou, porque a fé é isso. É nós olharmos para aquela circunstância que é tão caótica e dizer, isto já mudou. Isto é fé. Isso traz uma grande diferença de como nós estamos e de como nós vamos continuar. Há como nós cantarmos e entoarmos cânticos lindos ao Senhor. Há a possibilidade disso. E hoje muitos se fazem essa pergunta. Cantar? O que é isso, pastora? Cantar nesse tempo de crise? Eu perdi um ente querido, eu perdi um vizinho, eu perdi um amigo, eu estou desempregado, eu não sei o que fazer. Nós sabemos que há várias e várias situações, mas eu vou te dizer algo. O único que pode nos socorrer é o Senhor Jesus. É o Pai, é o Espírito Santo. Não existe outro. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova disso. Então, meu querido, minha querida, se agarre naquele que pode te socorrer.
naquele que recolhe as tuas lágrimas, naquele que vai dar um tempo de alegria para você, que é o Senhor Jesus. É a Trindade. Somente Ele pode reverter tudo isso que você está passando. Não há outro, a não ser o Senhor. E nós precisamos nos agarrar a isso. Nós precisamos crer, ter fé, continuar assim. Em Romanos 4, 20 e 21, um tempinho para que você possa abrir a palavra, ou então que você possa anotar, diz assim: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aqui eu vou trazer um exemplo de Abraão. Abraão passou por muitas crises. A gente acha que as pessoas na Bíblia não tinham problemas. A Bíblia, ela traz a realidade de pessoas como nós. Como nós. Então, Abraão, ele passou por muitas crises. Mas a palavra de Deus nos mostra que ele foi fortalecido na fé. E dava glória a Deus. No momento da tribulação, no momento da dor, a fé dele o fortalecia. E ele dava glórias a Deus. É exatamente isso que nós devemos fazer. A promessa que temos é que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra o inimigo invisível. Contra as hostes espirituais da maldade. Então, não fique com raiva daquele seu vizinho, do seu parente. Não olhe para ele com olho de mágoa, de raiva. Veja quem está por detrás. Perdoe. Perdoe e você vai ser curado. Perdoe e as suas lágrimas também serão secadas. Então, enquanto nós estamos em guerra, Deus está preparando um lindo banquete para nós. Uma mesa cheia de paz, cheia de alegria, renovo, provisão plena. É isso que o Senhor tem. E Deus nos convida para nos assentarmos a essa mesa. Presta atenção, Deus nos convida para sentarmos a esta mesa. Você tem a escolha de sentar ou não. Você pode ficar aí, ó, sentadinho, chorando, 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 trazendo enfermidades para a sua alma. Mas você pode se levantar no Senhor, se alegrar no Senhor, assentar-se à mesa, aonde o Senhor tem paz, alegria, renovo, provisão plena. Chega de ficarmos olhando as coisas com olhos naturais. Basta. O Senhor tem dado um tempo para que nós possamos aprender e expandir no reino, na palavra. Vivermos o que é a verdade. Não dá para nós sermos mais incrédulos. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Nós precisamos entender que situações difíceis já passamos. Passou. E esta também já passou. Se nós olharmos com os olhos espirituais. Deus é que tem todo o controle e tem todo o poder. E Ele pode. As lágrimas que nós derramamos, porque parece que nós somos imunes, não. Nós derramamos, o Senhor já recolheu e Ele tem um tempo de alegria. Ele tem esse tempo de alegria. Isso passa. E o melhor é nós desfrutarmos da mesa do Senhor. E aí eu quero falar de um outro ponto. Então, primeiro ponto, falando lá, que o choro ele tem um tempo determinado. Então, comece a pensar em colocar fim nesse seu choro. Um outro ponto que nós vamos estar falando é que Deus tem planos de paz para nós. Planos de paz. E aí, Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Um futuro. Comece a olhar que tempos de paz o Senhor tem para nós. Planos.
Quando nós vamos em Jeremias, mesmo capítulo 29, o Senhor ele vai falando determinadas coisas para nós a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general que está à frente. E ele diz o seguinte para nós: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Casem-se e tenham filhos e filhas. Procurai a paz da cidade. Deus diz: construa casas, habitem nelas, plantem, colham e comam. Constitua família e, principalmente, busque a paz no lugar aonde estão. Essa orientação de Deus aqui é para nós levantarmos as nossas cabeças e prosseguirmos para o plano que o Senhor tem para nós. Planos de paz. Não dá para nós ficarmos aprisionados. Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu estou aprisionada. Eu preciso admitir isso. E eu preciso querer sair desta situação. Deus não vai obrigar nem a mim nem a você a sair. Mas Ele está com a mão estendida para nós, para que a gente possa sair dessa situação. Então decida. Saia hoje deste choro. Saia hoje dessa tristeza, dessa amargura. A orientação de Deus é que a gente possa levantar a cabeça, para que nós possamos olhar para o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. É simplesmente Ele. E Deus continua dizendo ainda: para que ficar prostrado? Para que ficar chorando e se lamentando? O choro dura um certo período, mas depois ele tem que cessar. O luto tem um tempo de luto. E quando eu digo um tempo de luto, eu não digo tempo de luto somente pela perda de alguém que faleceu, mas o tempo de luto por aquela situação, por aquele problema. Ele tem um tempo e ele acaba. Nós precisamos colocar um ponto final neste tempo. Vamos ficar chorando ou vamos construir uma vida em Deus? Qual é a escolha? Nós temos essa escolha. Eu vou fazer como Josué. Eu e minha casa escolhemos a servir a Deus. Eu escolho construir uma vida em Deus. E você, qual é a escolha que você quer fazer? Qual é a escolha, igreja, que vocês querem fazer? Ficar batendo na mesma tecla, na mesma situação, isso não muda, isso é assim? Ou simplesmente virar esta chave e falar assim: isso pode mudar, isto vai mudar, porque o Deus que nós servimos não é qualquer Deus, Ele não é feito de barro, Ele não é de mármore, Ele não é de ferro, Ele não é de madeira, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então por que que a igreja está assim? Por quê? Vamos despertar, vamos levantar, vamos prosseguir para o alvo que é Jesus. Não dá para ficarmos aprisionados. Não dá. Então nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Nós precisamos retornar ao propósito. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Qual é o propósito de Deus para o Filho dele? Para nós, qual é o propósito? Deus tem um propósito. Nós fomos chamados para um propósito. Nós não fomos chamados para ficar o tempo todo lá chorando. Não. Nós temos um propósito. Propósito de expandir. Um propósito de libertar, um propósito de salvação, um propósito de restituição, um propósito de levar a palavra para levar cura, um propósito de transformação. Tem um propósito na vida de cada um de nós. E o que nós temos feito com esse propósito? Estamos colocando no bolso, estamos esquecendo, no lugar empoeirado, ou nós temos feito algo? Igreja! 2020 no início, quantos planos nós fizemos? Expansão do reino. E nós falamos: meu Deus, e agora o que vamos fazer? E Deus simplesmente tem dado estratégias para nós. Deus tem falado através da palavra. E o que nós temos feito? Você que está nos vendo, Deus tem um propósito para você. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Basta conhecermos a palavra. E aí nós vamos ter a resposta. E tomar posse dessa resposta para todas as coisas. Ainda que a alma, porque o choro, o sentimento, a tristeza,
Tudo isso faz parte do nosso corpo invisível, que é a nossa alma. Ela está dizendo, para se assentar e para chorar, nós temos que nos levantar e caminhar. Por quê? Quem tem que prevalecer na nossa vida não é a alma, mas sim o espírito, que foi vivificado. O espírito e não a alma. A alma não pode nos comandar mais, ela tem que ficar quietinha. Eu amo quando Davi diz, ó minha alma, bendize ao Senhor. Será que você não entende, minha alma, que é Ele que te sara, que é Ele que te livra? Eu amo Salmo 103. A alma tem que aprender a bendizer ao Senhor. Então a alma, ela quer ficar lá quietinha, chorando, ela quer que a gente fique lambendo as feridas. É isso que a alma quer, mas não é isso que o Senhor tem para nós. A opção, chorar ou construir uma vida em Deus? Com certeza, vamos construir uma vida em Deus. Deus está dizendo, levanta-se, ande, sacode a poeira. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Entregue essa situação tão difícil nas mãos dEle. E você vai ver a resposta. Construa verdadeiramente os teus planos de esperança e de paz. Independente da situação. Independente da situação. Quando o Senhor vem com a resposta. Quando o Senhor vem com o tempo novo, a gente fala, uau, não é que é verdade que o Senhor tem isso para nós? Não é que é verdade que isto passou? Então, amado, se levante aí no seu lugar. Se levante, igreja. Se coloque agora diante do Rei dos Reis. Melhor, se coloque agora diante do grande juízo, que está sentado no trono branco. O nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o amado Jesus, que está no santuário e que intercede junto ao Pai por nossas causas. Coloque agora, se apresente agora. Agora você não vai chorar. Agora você vai apresentar a sua causa ao sumo sacerdote, ao único que pode resolver e que no santuário ele fala ao Pai. Apresente aí, apresente. E você vai ver a resposta de Deus, você vai ver a solução. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A resposta é de Deus, não é nossa. A vontade é de Deus, não é nossa. Às vezes nós simplesmente colocamos um plano de estratégia. Deus, faça assim, 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 assim. Nós precisamos dizer, Deus, faça o melhor para mim. Deus, faça a tua vontade. Deus, me ensina a viver na tua vontade. E me ensina a viver no teu melhor, nos teus pensamentos de paz e no teu propósito. E não nos nossos, mas no propósito de Deus. Então que você se coloque agora aí. Comece a orar. Comece a apresentar os teus planos ao Senhor. Faça isso. Esse tempo de crise não vai durar para sempre. Nós vamos cantar um louvor e durante esse louvor, eu quero que você apresente as tuas causas, que nós também aqui estaremos apresentando as nossas causas ao Senhor Jesus.